Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre mais uma função da química inorgânica. Nós vamos estudar os sais. Os sais inorgânicos são substâncias iônicas cujo cátion é proveniente de uma base e o ânion é proveniente de um ácido. Como o cátion de um sal é proveniente de uma base, esse cátion não pode ser o íon H+. E como o ânion de um sal é proveniente de um ácido, ele não pode ser o íon OH-. Como os sais são substâncias iônicas, eles sofrem dissociação ao se dissolverem em água. A dissociação de um sal ocorre com a separação de seus íons devido ao rompimento das ligações iônicas presentes. Os sais conduzem eletricidade quando estão derretidos no estado líquido ou dissolvidos em água, pois nesses casos seus íons ficam livres. Íons com liberdade de movimento possibilitam a condução de corrente elétrica. Aqui estão algumas reações químicas de dissociação de sais. Quando o NaCl se dissolve em água, ele sofre dissociação, se separando em cátion e ânion. O cátion é o metal que está na frente da fórmula. Como esse metal é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, a sua carga é +1. O ânion é o Cl-, a sua carga é -1 porque a soma das cargas do cátion e do ânion é igual a 0. Na dissociação do sal, a ligação iônica entre o cátion e ânion é rompida e os íons ficam separados, dissolvidos em água. Esse código aqui, entre parênteses, significa que o íon está em solução aquosa. O CaCl2, quando se dissolve em água, sofre dissociação e se separa em cátion e ânion. O cátion é o metal cálcio, que está na frente da fórmula. Como ele é um elemento do grupo 2 da tabela periódica, sua carga é +2. E o ânion é o Cl-. Esse 2, que é o índice do cloro, deve ser colocado na frente do ânion. Esses dois átomos de cloro presos ao cálcio se separam com o rompimento das ligações iônicas e eles se transformam em ânion Cl-. O cloro é um elemento do grupo 17 da tabela periódica e quando não há presença de oxigênio, sua carga é -1. A soma das cargas do cátion e do ânion está dando igual a 0. +2 com -2, 2 vezes -1 é igual a 0. O NH4NO3, quando se dissolve em água, se separa em cátion e ânion. O cátion desse sal não é um metal, é o cátion amônio, NH4+. E o ânion é o restante da fórmula, NO3-. A soma das cargas do cátion e do ânion é igual a 0. Cuidado, você não pode colocar esse 4 aqui na frente, pois ele indica o número de átomos de hidrogênio e não de nitrogênio. Se você colocar esse 4 aqui na frente, ele vai multiplicar o nitrogênio e o hidrogênio, só que na parte referente ao cátion só há um átomo de nitrogênio e não 4. A mesma coisa vale para o ânion oxigenado. Esse 3 indica o número de átomos de oxigênio e não de nitrogênio. Se você colocar esse 3 aqui na frente, ele vai multiplicar o nitrogênio e o oxigênio. Só que na parte referente ao ânion, só há um átomo de nitrogênio e não 3. Quando o K2SO4 se dissolve em água, ele sofre dissociação e se separa em cátion e ânion. O cátion é o metal que está na frente da fórmula. O ânion é o restante da fórmula. Como o potássio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, sua carga é +1. Esse 2 aqui é porque na fórmula do sal há 2 átomos de potássio, que se separam na dissociação do sal. Logo, esse 2 deve vir para frente, indicando que os 2 cátions estão separados e dissolvidos em água. O ânion é SO4 2-. Como aqui há 2 cargas positivas, a carga do ânion é -2. A soma das cargas é igual a 0. +2 com -2 é igual a 0. Lembrando que esse 4 não pode vir para frente, senão ele vai multiplicar o enxofre e o oxigênio. E há apenas um átomo de enxofre na fórmula do sal, e não 4. Nomenclatura dos sais. A nomenclatura de um sal depende se o cátion tem apenas um NOx
ou se esse cátion tem mais de um NOx. Quando o cátion tem apenas um NOx, o nome desse sal é nome do ânion de nome do cátion. Quando o cátion possui mais de um NOx, a nomenclatura do sal pode ser feita de duas maneiras. Na primeira forma, a nomenclatura é nome do ânion de nome do metal mais NOx do metal em algarismo romano. Eu tenho que especificar o NOx do metal porque ele pode ter mais de um NOx. Ou nome do ânion mais nome do metal usando o sufixo oso para o menor NOx do metal ou ico para o maior NOx do metal. Estão aqui as tabelas de NOx de cátions que nós já estudamos lá em bases. E aqui está a tabela dos principais ânions que eu apresentei para vocês quando nós estudamos os ácidos. Só um detalhe, eu acrescentei aqui em vermelho o ânion hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Observe aqui a diferença entre o ânion bicarbonato e o ânion carbonato. No ânion carbonato não há hidrogênio na frente. No ânion bicarbonato há um hidrogênio na frente. Com a adição de um H com carga mais 1, ao somar mais 1 com menos 2 do ânion carbonato, a carga final é menos 1 para o ânion hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Vamos aos exemplos. NaCl. Esse é um sal formado por um cátion de apenas um NOx. O sódio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica. Ele tem NOx igual a mais 1. O ânion Cl-. O cloro é um elemento do grupo 17 da tabela periódica. Em ausência de oxigênio, ele tem NOx igual a menos 1. A soma dessas cargas é igual a zero. Mais 1 com menos 1 é igual a zero. O nome desse ânion é cloreto. Como a regra de nomenclatura para um sal que possui um cátion de apenas um NOx é nome do ânion de nome do cátion, esse sal é o cloreto de sódio. LiNO3. Esse também é um sal de cátion de apenas um NOx. O cátion é Li+. O lítio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica. Seu NOx é igual a mais 1. O ânion é o restante da fórmula, NO3-. A soma dessas cargas é igual a zero. Mais 1 com menos 1 é igual a zero. O nome do ânion é nitrato, portanto o sal é nitrato de lítio. NH4NO3. Esse é um sal formado por cátion de amônio, NH4+. O ânion desse sal é o NO3-. A soma das cargas é igual a zero. Mais 1 com menos 1 é igual a zero. Como o nome do ânion é nitrato, o sal é nitrato de amônio. NaHCO3 também é um sal formado por cátion de apenas um NOx. O sódio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica. Seu NOx é igual a mais 1. O restante da fórmula é o ânion HCO3-. A soma das cargas é igual a zero. Mais 1 com menos 1 é igual a zero. O nome desse ânion é hidrogênio carbonato ou bicarbonato. Então, esse sal é hidrogênio carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, que é o nome mais conhecido. O Al2SO4 também é formado por um cátion de apenas um NOx. O alumínio tem apenas um NOx, que é igual a mais 3. O restante da fórmula é o ânion. O ânion está aqui dentro dos parênteses, é o SO4 2-. A soma das cargas também é igual a zero. São 2 cátions Al3+, 2 vezes mais 3 é igual a mais 6, e 3 ânions SO4 2-. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Então, mais 6 com menos 6 é igual a zero. Como esse é o ânion sulfato, esse sal é o sulfato de alumínio. NaClO é outro exemplo de sal formado por cátion de apenas um NOx. O Na tem NOx igual a mais 1. Nós já vimos isso em outro exemplo. O ânion é o restante da fórmula, ClO-. A soma das cargas é igual a zero. Como o nome desse ânion é hipoclorito, o sal é hipoclorito de sódio. O seu SO4 é um sal formado por um metal que tem mais de um NOx. O cobre pode ter NOx mais 1 ou mais 2. Para se saber qual é a carga do cobre nesse sal, deve-se conhecer a carga do ânion. O SO4 tem carga menos 2. Como o ânion é menos 2,
o cátion é mais 2. A regra de nomenclatura para um sal de um metal que possui mais de um NOx é a seguinte: nome do ânion, D nome do cátion, mais o NOx do cátion algarismo romano. Ou nome do ânion mais o nome do cátion utilizando o sufixo oso ou ico. Nesse caso, utiliza-se o sufixo ico, pois mais 2 é o maior NOx do cobre. Então fica cúprico. Esse sal é o sulfato de cobre 2 ou sulfato cúprico. Vamos aprender agora a montar a fórmula de um sal a partir de seu nome. Para tal, temos que identificar quem é o cátion e quem é o ânion desse sal. Vamos começar pelo fluoreto de sódio. Sódio é o nome do cátion. Como o sódio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, o seu NOx é igual a mais 1. O ânion fluoreto é o F-. A soma das cargas do cátion e do ânion é igual a 0. Então basta juntar o Na com o F. E a fórmula do sal é NaF. Não esqueça que na fórmula do sal, o cátion sempre vem na frente. Cloreto de magnésio. Magnésio é o nome do cátion. Como esse é um elemento do grupo 2 da tabela periódica, o seu NOx é mais 2. Cloreto é o ânion Cl-. É bom lembrar que quando o sufixo do ânion termina em eto, não há oxigênio. Como a soma das cargas do cátion e do ânion não é igual a 0, a gente tem que cruzar os valores das cargas. Esse 2, que é o valor da carga do magnésio, passa a ser o índice do cloro. E esse 1, que é o valor da carga do cloreto, passa a ser o índice do magnésio, só que 1 é omitido. Repare que agora a soma das cargas é igual a 0. 1 vezes mais 2 é igual a mais 2. E 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Mais 2 com menos 2 é igual a 0. A fórmula do cloreto de magnésio é MgCl2. Carbonato de potássio. Potássio é o nome do cátion. Como ele é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, o seu NOx é igual a mais 1. Carbonato é o nome do ânion, que é o CO3 2-. Como a soma das cargas do cátion e do ânion não é igual a 0, a gente tem que cruzar os valores das cargas para montar a fórmula do sal. O 2, que é o valor da carga do ânion, passa a ser o índice do potássio, que é o cátion. O 1, que é o valor da carga do cátion, passa a ser o índice do carbonato, que é o ânion. O índice 1 é omitido. Então agora a soma das cargas é igual a 0. 2 vezes mais 1, mais 2. Com menos 2, o resultado é 0. A fórmula do carbonato de potássio é K2CO3. Carbonato de cálcio. O nome do cátion é cálcio. Como ele é um elemento do grupo 2 da tabela periódica, o seu NOx é mais 2. Carbonato é o nome do ânion, que é o CO3 2-. Como a soma das cargas do cátion e do ânion é igual a 0, basta juntar o Ca com o CO3. A fórmula do carbonato de cálcio é CaCO3. Fosfato de cálcio. Cálcio é o nome do cátion, cujo NOx é mais 2. Fosfato é o nome do ânion, que é o PO4 3-. Como a soma das cargas do cátion e do ânion não é igual a 0, a gente tem que cruzar os valores dessas cargas. O 2, que é a carga do cálcio, passa a ser o índice do fosfato. O 2 vai multiplicar todo o ânion fosfato. Por isso que na fórmula do sal, esse ânion deve vir entre parênteses. O 3, que é o valor da carga do fosfato, passa a ser o índice do cálcio. Agora a soma das cargas é igual a 0. 3 vezes mais 2 é igual a mais 6. 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. Mais 6 com menos 6 é igual a 0. A fórmula do fosfato de cálcio é Ca3PO4 2. Sulfato de amônio. Amônio é o nome do cátion, que é o NH4+. Sulfato é o nome do ânion, que é o SO4 2-.
Como a soma das cargas do cátion e do ânion não é igual a zero, a gente tem que cruzar os valores dessas cargas. O valor da carga do amônio, que é 1, multiplica pelo ânion SO4 2-. O 1 é omitido. E o valor da carga do sulfato, que é 2, multiplica todo o cátion amônio. Então, na fórmula do sal, o cátion amônio deve vir entre parênteses e o 2 é o seu índice. Agora a soma das cargas é igual a zero. Olha só, 2 vezes mais 1 é igual a mais 2, com menos 2 do sulfato é igual a zero. A fórmula do sulfato de amônio é NH4,2SO4. Sulfato de ferro 3. Esse é um sal formado por um metal que tem mais de um NOx. Nesse caso, o NOx do metal está sendo fornecido. É mais 3. Então, o cátion é o Fe3+. Sulfato é o nome do ânion, que nós já vimos, é o SO4 2-. Como a soma das cargas não é igual a zero, esses valores das cargas devem ser cruzados. E a fórmula desse sal é Fe2SO4 3. Agora, a soma das cargas é igual a zero. 2 vezes mais 3 igual a mais 6. E 3 vezes menos 2 igual a menos 6. Mais 6 com menos 6 é igual a zero. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Estou indo! Muito obrigado pela atenção! Tchau, tchau! Fui!